Agora não é por nada não, hein? Que voz de sono que você tá aí, meu amigo. Brincadeira. É a voz da segunda-feira. Bom dia, Menezes. Aquela voz que não está aquecida ainda, aquela voz ainda toda embargada, mas tudo bem. A gente vai começar hoje, meus amigos, a introdução propriamente dita do nosso, estou sabendo, do nosso livro dos médiuns. Agora já entrando, né, nós conversamos um pouquinho nesses nossos 3 últimos encontros, né? No primeiro a gente teve ali um bate-papo genérico sobre mediunidade, vimos ali o nosso filminho Mediunidade no Cinema. Isso aí. E depois no encontro seguinte a gente conversou um pouquinho sobre o livro das práticas mediúnicas, né, de Kardec. O primeiro livreto que ele lançou, trazendo para nós ali as orientações mais básicas desse trabalho, dessa tarefa. Era instrução prática sobre as manifestações espíritas. É o título do livro. A gente dedicou o nosso estudo conversando um pouquinho sobre essa obra, a sua importância, o porquê dela ter sido lançada, qual foi o resultado que ela poderia ter alcançado, o que ela alcançou, e que depois viria a ser substituída pelo Livro dos Médiuns, né, em 61. Lembrando que essa obra, Instrução Prática, foi lançada em 58, um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, ou seja, o segundo livro da seara literária de Kardec. E depois, no encontro passado, nós conversamos um pouquinho sobre as palavras de Herculano Pires, José Herculano Pires, que é considerado um dos maiores estudiosos da doutrina espírita no Brasil, fazendo uma avaliação rigorosa do trabalho doutrinário e traçando para nós também ali diretrizes importantes para o desenvolvimento dos estudos espíritas, sustentados, né, pela obra kardeciana. E hoje nós vamos falar sobre as palavras de Kardec na introdução do Livro dos Médiuns, a visão que ele tinha, a importância que ele deu a essa obra, que já estamos então, propriamente dito, fazendo aqui o início desse nosso estudo, né? Primeiro nós falamos um pouquinho sobre mediunidade, e agora falaremos sobre o nosso estudo dessa obra. É interessante que quando se estuda sobre mediunidade, a gente pensa nas diversas possibilidades que essa faculdade nos proporciona no auxílio aos encarnados ou aos desencarnados dentro dos centros espíritas. Mas eu comentei com vocês numa outra oportunidade sobre um trabalho interessante que foi feito, que eu aguardo ansiosamente o lançamento, de um documentário que foi lançado no sul do país pelo cineasta Silvio Bach. Ele é natural de Santa Catarina, lá de Blumenau, e ele lançou no ano de 2009, ou produziu no ano de 2009, lançando esse livro no Festival de Gramado, no ano de 2010, no ano passado, um documentário chamado O Contestado, Restos Mortais. A sinopse fala um pouquinho sobre esse conflito tão problemático e tão sanguinário que aconteceu ali no início do século XX, entre 1912 e 1916, envolvendo milhares de pessoas, tanto civis como militares, num conflito envolvendo o Paraná e Santa Catarina, por disputa de fronteiras, disputa de terras também, misturando um pouco de fanatismo religioso, que eles chamam de levante messiânico, e mais ou menos como aconteceu também na Bahia, na Guerra de Canudos, onde Antônio Conselheiro era ali considerado o grande guru daquela comunidade de Canudos. E aí, então, independente do resultado disso no futuro, né, ou seja, na política, na questão histórica, envolvendo esses conflitos, o interessante da iniciativa do Silvio Bach foi não apenas trazer informações históricas baseadas em fotos, em depoimentos,
em opiniões de historiadores, mas o grande trabalho que ele realizou, e essa é uma característica muito interessante desse documentário, foi o convite a 30 médiums para participarem desse trabalho, dessas gravações, que através do transe mediúnico, ou seja, através da mediunidade psicofônica, trazia ali o depoimento daqueles que desencarnaram na época do conflito. E houve ali, né, um documentário de 2h30, mais ou menos, 2h20, e nesse período nós tivemos ali quase 17 horas de gravações, depois naturalmente foi editada, trazendo o depoimento, inclusive nas filmagens, mostrando as expressões daqueles que desencarnaram naquele conflito, pessoas muito simples, eram fazendeiros, eram moradores, eram soldados, né, soldados que, lembrando que os soldados naquela época eram analfabetos, eram ex-escravos, eram pessoas que estavam ali tentando ganhar a vida. E aí, então, esse documentário trouxe para nós a utilização da mediunidade fora do contexto espírita, mas simplesmente se utilizando desse recurso e acreditando na sua legitimidade, resgatando as impressões verdadeiras daquela época, diferentemente do que pode acontecer consultando livros de história. Você pega um livro de história, você lê, e então você tem contato com os fatos ou pequenos depoimentos. Mas então, quando no caso da mediunidade que foi utilizada nesse documentário, trazia ali o depoimento e as expressões, a raiva, todos os sentimentos ainda vivos na mente daqueles indivíduos que viveram naquela época e que desencarnaram ou sofreram todas as consequências, todas as dificuldades daquele período. Se isso se tornasse uma prática rotineira, uma prática comum, seria interessante nós resgatarmos esses detalhes da história para que não fiquemos apenas na superficialidade, mas nós poderíamos ter períodos políticos, períodos culturais, períodos de conflito, tudo isso com depoimentos reais daqueles que viveram. Então a mediunidade ali prestando serviço ao cinema, não mais daquela forma fantasiosa como nós vimos nos lançamentos de Hollywood, né? Aqueles filmes que tratam de filme de terror, filmes de romances e tudo mais, ou seja, a mediunidade sendo demonstrada de um modo romântico ou de um modo pavoroso, mas aqui a mediunidade sendo tratada de uma forma bastante séria, porque esse componente fez parte desse documentário, como o próprio diretor diz, sem a participação desses médiums, nós não teríamos documentário no formato em que ele foi concebido, em que ele foi elaborado, né? Então vemos ali a mediunidade sendo utilizada de uma forma a contribuir com o nosso conhecimento dos fatos do nosso passado. Eu achei bem interessante relatar para vocês, porque eu espero, né, chamar o Contestado, Restos Mortais, então aguardando o lançamento dele, era previsto para o segundo semestre agora, deste ano, mas ainda, né, provavelmente por falta de recursos, aquelas coisas que infelizmente atingem, né, os profissionais da arte aqui no Brasil, aguardando então o lançamento nos cinemas e também em DVD, né, que é o que a gente espera. Muito bem, aqui no nosso Livro dos Médiuns temos a introdução de Allan Kardec, que foi publicada na segunda edição do seu lançamento, lembrando que o Livro dos Médiuns, né, foi lançado no dia 15 de janeiro de 1861 em Paris, e ele tinha um formato diferente desse formato atual. Por exemplo, Kardec trazia ali aquele pequeno dicionário de expressões espíritas, né, que nós conversamos no estudo do livro Instrução Prática, em que ele elaborou ali um vocabulário específico para poder deixar mais clara o trabalho ou as ideias, o estudo que se desenvolveria em torno do Livro dos Médiuns. E aí então, e também além desse pequeno dicionário, que inclusive a gente vai ver na sua introdução, ele tinha uma proposta de lançar um livro sobre isso, que infelizmente acabou não se concretizando, pelo menos pelas mãos de Kardec, e também acrescentando aquela questão de número 100 do Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, mostrando ali os graus, né, os diversos graus dos espíritos. Então ele optou em tirar essa informação dessa segunda edição, exatamente para poder deixar ela mais objetiva
na análise do fenômeno mediúnico, e deixou apenas para o Livro dos Espíritos esse conteúdo. Então, para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, naturalmente tem que fazer o estudo inicial no Livro dos Espíritos e depois para o Livro dos Médiuns ali como continuidade, é uma recomendação que ele traz para todos nós, né? Bom dia, Cássia, bom dia, irmão X. Então, aqui na introdução, Kardec começa trazendo o seguinte para nós, né? Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Nesse primeiro parágrafo, chama atenção às observações que foram feitas naquela época, não apenas dentro dos trabalhos realizados na sociedade, mas principalmente da quantidade de informações que chegavam através das cartas encaminhadas a Kardec, já que ele centralizava a elaboração da codificação. Lembrando que nós falamos de 1861 e a codificação foi concluída em 1868, 7 anos depois, portanto. E aí, então, nesse tempo todo, as comunicações chegavam e cada pessoa tirando as suas dúvidas, como a gente comentou no início, que supondo, né, nós trouxemos uma suposição de que Kardec era abordado na rua, conversando com as pessoas sobre aquilo que era desenvolvido na sociedade, porque as pessoas queriam também essa prática em casa. Lembrando que não eram apenas aqueles que se consideravam cientistas ou religiosos de outra linha de pensamento, mas pessoas comuns que viam através das publicações na revista, dos depoimentos que eram transmitidos também, de aquela coisa meio que boca a boca, de pessoas que tinham contato com os seus entes desencarnados, né, com seus entes queridos, e muita gente gostaria, como a gente vê hoje, né, nas peregrinações que são realizadas lá para Uberaba e outros núcleos espíritas também, de pessoas que querem desesperadamente ter a comunicação dos seus entes queridos. E como Kardec colocava com tanta simplicidade, diferentemente do que a gente vê hoje na doutrina, onde que a prática mediúnica ela é cheia de formalidade, cheia de mistérios, cheia de segredos, por incrível que pareça, até mesmo dentro das reuniões das casas espíritas, as pessoas que frequentam não têm contato com o trabalho mediúnico, como se aquilo fosse algo exclusivo aos privilegiados, né? Então, se não que aquilo deva se tornar popular, mas o estudo se tornou uma coisa meio misteriosa. Então, quando todo mundo entra naquele quartinho, fecha a porta, a pergunta é: o que será que acontece lá dentro? Né, para aqueles que são os iniciados na doutrina, para aqueles que não têm nenhum conhecimento. Mas Kardec trazia isso de uma forma muito prática, de uma forma muito clara, sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de segredo, mostrando assim: olha, vocês podem realizar isso na casa de vocês, desde que tenham critérios para isso. E as pessoas chegavam: olha, eu também quero fazer. E as cartas chegavam: olha, Kardec, a gente fez tudo que foi recomendado e não deu certo, por que será que houve? O que será que aconteceu? Ou então, numa outra tentativa: olha, Kardec, a gente foi fazer isso aí e o espírito começou a quebrar tudo em casa. Mais ou menos como a gente vê nas religiões e tradições africanas hoje, onde o mediunismo, né, ou seja, a mediunidade ainda num estado primitivo, sem o devido desenvolvimento acadêmico e autocontrole do médium e conhecimento também sobre o fenômeno, quando a gente vê que pessoas que são incorporadas por espíritos se jogam no chão e dançam e gritam e fazem, acontecem, né, sem devida orientação, como a gente vê também hoje, por incrível que pareça, a gente fala de religiões, de tradições africanas, né, como a Umbanda, o Candomblé, mas a gente vê isso também nos cultos evangélicos, né, alguns que têm aquelas sessões de descarrego, onde pessoas dotadas da mediunidade incorporam durante os cultos evangélicos, e ali então caem no chão, se esbravejam, xingam, falam. Então tem pessoas que viveram isso dentro de casa, por incrível que pareça, já que a doutrina naquela época era algo absolutamente natural, era mais uma nova ciência que começava a se desenvolver, e as pessoas não tinham conhecimento, mas tinham vontade de praticar, seja por curiosidade, seja por necessidade, mas todos tinham esse desejo. E aí, então, as abordagens que Kardec recebia eram infinitas, né, eram incontáveis, né, por isso ele escreveu inicialmente Instrução Prática, aquele livro inicial, que era um livreto com as orientações mais básicas, muito mais para as pessoas prestarem atenção antes de fazer do que ensinando a fazer. A preocupação não era assim: olha, para você fazer tem que ser assim, assim, assim. A preocupação dele era: olha, antes de fazer, as coisas funcionam dessa forma.
Depois que você tiver esse conhecimento, aí então você pode dar o primeiro passo para começar as experiências, né, ou as tentativas de contato com o mundo espiritual. E aí depois o livro dos médiuns veio para trazer ensinamentos mais profundos. Por isso ele coloca para nós aqui que sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra, né? Então, a gente lembra que as dificuldades da mediunidade, como nós colocamos, inicialmente podemos citar como a frustração, o fracasso na tentativa. As pessoas se reúnem, fazem ali as suas evocações e nada acontece. Então, é exatamente decepcionada, né? Ela já vem, cancela. Ela só foi ali resolver algumas ações domésticas e já volta. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, primeiro, a frustração de não conseguir esse comunicado. O segundo, de espíritos que vêm, que se manifestam e provocam aquele tumulto todo na reunião. O terceiro que nós podemos dizer são os espíritos que vêm com tom de brincadeira, que vêm ali trazer palavras perturbadoras, né? Basta a gente ver, imagina que nós hoje elaboremos uma reunião mediúnica nesse momento, aí eu pego o médium aqui, deixa eu ver o meu médium de incorporação dessa vez, eu vou pegar o Brás que está ali está pertinho de mim ali, então o Brás é o nosso médium, de repente o Brás incorporando uma entidade, que a gente não sabe de qual é exatamente o seu nível de conhecimento, a gente não sabe qual é exatamente o seu grau de evolução, esse espírito chega e olha para todo mundo e diz assim, olha, quando vocês saírem daqui, eu vou matar todo mundo. Para aqueles que têm conhecimento e começam então a falar para as pessoas, olha, fique tranquilo que não é assim, o espírito não pode fazer isso, tal. Muitos daqueles que se deixam levar pela impressão, a pessoa não vai mais ter tranquilidade. Essa pessoa provavelmente vai ter ali pesadelos sobre isso. Então são ameaças, são ensinamentos equivocados. Me lembro de uma experiência familiar em que uma priminha, hoje ela tem 18 para 19 anos, mas na época ela tinha ali por volta dos seus 3, 4 anos, com a mediunidade já aflorada, né? Hoje a mediunidade está adormecida, mas ela era aflorada naquela época. Tinha uma entidade que o tempo todo se aproximava dela e dizia que a avó dela ia morrer. E ela tinha um apego muito grande com a avó. E a garota, durante muito tempo, dormia chorando, e até os seus 16 anos dormia com a mãe, com medo desse espírito voltar e trazer-lhe as suas ameaças. E ficava, sua avó vai morrer, você vai ficar sozinha, eu vou fazer ela sofrer. Então, aquelas ameaças das mais terríveis. Então, para uma criança, isso é extremamente perturbador. Mas para pessoas, mesmo adultas, que não têm nenhum conhecimento a respeito dessa nossa relação com o mundo espiritual, isso se torna também absolutamente pavoroso. Como a gente chega ali numa reunião religiosa, em que as pessoas vão fazer consultas particulares, principalmente ali onde não há aquele controle, tanto dentro do meio espírita, como também em outras religiões, em que o espírito diz assim, olha, se prepara porque seu casamento vai acabar. Pode parecer para nós alguma coisa absolutamente banal, de você dar uma risadinha, depois virar, mas para alguém que se impressiona, ela nunca mais vai ter tranquilidade no seu casamento. E essas entidades que não estão preparadas para trazer mensagem, porque o grupo também não se encontra preparado para recebê-las, esse tipo de informação, esse tipo de ameaça é algo extremamente perturbador. Esse é o terceiro ponto. E o quarto, propriamente dito, o quarto finalmente, que é o mais grave, é exatamente ali o processo obsessivo, em que você faz uma evocação de uma entidade por brincadeira. Um outro fato que eu posso relatar para vocês, era um caso de um grupo de jovens. Esse caso foi relatado de um amigo que era um dos dirigentes de um centro de Umbanda, inclusive foi ele que me trouxe para a doutrina espírita, por incrível que pareça, me levando a centros espíritas para fazer tratamento médico, me emprestou livros, conversava muito sobre isso, então digamos assim que ele foi meu mentor naquela época, né? Isso já se vão 20 anos. E ele então comentava que na vizinhança, ele era um coronel, um coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, para a gente ver o grau de instrução, né, que ele tem, e ele então me comentou que na vizinhança um grupo de jovens estava brincando com brincadeira do copo, a inocente brincadeira do copo. E aí então no meio da madrugada bateram a porta da casa dele e disseram, vem aqui me ajudar porque meu filho está passando mal. Quando chegou lá, o filho estava num processo de obsessão, um espírito incorporado que não queria se desprender daquele jovem porque ele era médium ostensivo. E aí então houve a necessidade dos passes, da doutrinação, e depois de meia hora então, esse jovem voltou ao normal.
Né? Então percebemos o quê? Que a mediunidade ela tem ali os seus benefícios, tem ali a sua utilidade de extrema importância, mas se ela não souber ser bem aproveitada, ela se torna algo absolutamente negativo, absolutamente destrutivo. Daí então a preocupação que Kardec tinha, feliz principalmente, de prevenir as pessoas de todos os perigos que existem nas práticas mediúnicas, assim como também do bom direcionamento e do resultado positivo que isso pode proporcionar. Tudo isso a partir da leitura de uma obra como essa do Livro dos Médiuns, quando ele falava da primeira edição, já que essa é a segunda edição. A Vânia colocou, mas a coisa tem que ser tratada com seriedade, como qualquer prática, né, filhinha? Se você falar independente da prática... Eu estou no segundo parágrafo agora, vou começar agora o segundo parágrafo. Quando a gente fala sobre conhecimento, basta a gente se lembrar, não precisa falar de mediunidade como se ela fosse a ideia mais terrível e mais perigosa da comunicação com os espíritos. Basta a gente lembrar dessas seitas que tiveram ali ações significativas no meio da sociedade, em que pessoas cometeram suicídio, em que pessoas foram levadas à loucura, porque alguém conduziu as suas mentes para determinada direção, e aquilo trouxe grandes preocupações. E a gente não fala de mediunidade. Nós temos ali religiões que são criadas, em que há aqueles líderes que se consideram ali religiosos formados, que falam e acontece do mundo espiritual, que mexe com a cabeça das pessoas de tal forma que elas não conseguem ter tranquilidade. Vivem um desequilíbrio constante, vivem uma aflição contínua, simplesmente porque aquele indivíduo passou uma informação equivocada. E nós falamos de religiões, de grupos evangélicos, não precisamos ir muito longe, não. Assim como dentro do meio espírita, né, onde nós temos ali as comunicações, no meio espiritualista, que trata de mediunidade, no meio religioso de um modo geral, na filosofia, na política. Quando você pega uma ideia política e você lança, e aquelas pessoas absorvem aquela ideia, você pode conduzir por bem ou conduzir por mal. Ditaduras foram formadas, conflitos militares, conflitos civis foram gerados simplesmente porque alguém lançou uma ideia. Basta ver Adolf Hitler, que conseguiu modificar um país e provocar um conflito de ordem mundial, simplesmente fazendo a sua propaganda. Então tudo deve ser tratado de mediunidade quando nós movimentamos as mentes das pessoas e direcionamos ali as suas forças. O Eduardo colocou, por isso as reuniões mediúnicas sérias são privativas, né? Não apenas pelas dificuldades, né, Eduardo, mas até pela vida privada das pessoas, né? Você lida com problemas particulares daqueles que são encarnados, como também dos desencarnados. Já não basta um espírito sofrendo no mundo espiritual, com todo o constrangimento das suas dificuldades da vivência anterior, a gente torna isso público porque ele é falho, porque ele não presta, porque ele está fazendo, porque ele está chorando e coisa e tal. Então essas reuniões particulares, elas são consultórios médicos, consultórios particulares, em que você vai conversar com a pessoa sobre o problema dela, não tem nada que diga respeito a isso. Eu fiz tratamento médico uma vez, num centro espírita, em que todos nós ficávamos no auditório. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, só para orientar o tom, por favor. Tudo ok? Beleza, então. Então, nesse centro espírita, a reunião era feita no auditório, tudo aberto. Lá na frente uma mesa comprida, onde ficava ali o médium incorporado de um espírito. E os médiums de suporte ficavam ali próximo, então a gente encostava nele e tinha que sussurrar o problema que a gente estava enfrentando, e o tratamento, o passe era feito ali também publicamente. E isso gerava um certo constrangimento. Assim como nós vemos hoje, nas cirurgias espirituais que são feitas em algumas instituições, né, espíritas ou espiritualistas, em que você está em pé ali na frente, o espírito vai lá e corta você, e se torna um espetáculo bizarro. Então são situações particulares que, embora tenha a intenção de impressionar as pessoas para mostrar a veracidade da presença do mundo espiritual, isso, por outro lado, gera um constrangimento que poderia ser evitado. Então por isso que as reuniões são privativas, não apenas pela importância da concentração, pela manutenção do equilíbrio mental dos participantes, mas pelos próprios assuntos que são tratados. Que isso não deve ser tornado público. Eu não vou falar de um problema familiar meu, um problema de casamento, um problema de saúde, com pessoas observando. Imaginemos alguém que chega para a entidade e diz assim, olha, eu estou sofrendo com o vírus da AIDS. A partir desse momento, todo o auditório vai ficar sabendo e ele vai ser olhado de um modo diferente. Ou então uma pessoa diz que foi traída, uma pessoa que se revela como homossexual. São temas que aqui na nossa sociedade, são temas que geram muito preconceito. E por aí vai, são várias situações que exigem essa questão privada. Mas nós não podemos tornar
esse conceito do privativo como algo místico. Esse é o problema que a gente tem. Os médiums exibem seus crachás como se fossem ali títulos de honrarias. Eu sou médium, vou entrar naquela sala onde ninguém mais entra. Pelo contrário, o compromisso dele entrar naquela sala e manter essa reserva é algo absolutamente necessário. Então aqui, por que você vai lá? Olha pessoal, a gente vai fazer a nossa reunião privativa por isso, por isso, por isso. Trazendo essas orientações, a gente quebra completamente esse misticismo que é criado dentro da nossa mente, na convivência desse meio. Armando colocou: esta falta de estudo da codificação só afasta as pessoas, por querem fazer uma igreja da doutrina, né? Pois este fato de apresentar o meu problema em público me afastou de uma casa, né? Olha, Armando, no meu caso, né, como eu comentei com vocês, aquele tratamento médico, como assim ficava um pouco distante, né, e você podia falar baixinho com o médium, isso não gerou grandes preocupações, não. Agora, se por acaso aquilo que eu fosse tratar fosse levado a público, isso certamente me geraria um constrangimento muito grande. Né? O Eduardo colocou, né, se uma pessoa depressiva participa da reunião de decepção e desobsessão, qualquer irmão das sombras aproveita e faz ameaças, né? Imagina como o depressivo vai sair da reunião melhor, né? Então, exatamente, né? A gente vê que tudo deve ser tratado com muita reserva, pela responsabilidade e pela importância desse tratamento, né? Então, assim, esse é um dos pontos que a gente colocou, e daí então a necessidade da instrução, principalmente, para evitar que isso se torne, né, simplesmente uma brincadeira ou algo muito mais para provocar impressionismo. Vamos em frente. Felinha, pode colar, por favor, o segundo parágrafo. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Eu posso falar por mim mesmo, né, a gente não precisa ir muito longe, né, como eu acho bacana você presenciar uma reunião mediúnica, e como eu gostaria de sentir, né, ou de ter as impressões que os médiuns ostensivos têm. Naturalmente eu gostaria que tudo fosse bonito, tudo fosse flores, mais ou menos como a gente falava da mediunidade do Chico Xavier, quando todo mundo dizia assim: eu queria ser como o Chico, né, como se ele só recebesse ali orientações do mundo espiritual superior e não tivesse contato com nenhum obsessor. Mas mediunidade é mediunidade por si mesma. Você se sintoniza com determinada faixa vibratória, mas isso não te impede de entrar em contato com faixas inferiores para determinado tipo de tarefa. Então todo mundo gostaria de ser médium, desde que a gente visse anjos, que a gente visse ali, né, os espíritos mais elevados, que a gente não tivesse contato com nenhuma entidade sofredora e perturbada também, né? Então é muito natural que a gente que estuda a doutrina espírita tivesse essa experiência de chegar numa reunião, conversar com um espírito que esteja ali presente, um orientador, um instrutor. A gente gostaria de fazer uma reunião particular, né? Então várias situações que nós gostaríamos de participar na prática, e não ficar simplesmente preso no espiritismo teórico. Esta obra destina-se a facilitar-lhes isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem errado andaria quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para de fazê-la girar, ou pegar um lápis para escrever. Aqui é a primeira preocupação de Kardec, de avisar que não é tão simples assim, porque principalmente as mesas girantes naquela época, ou os copos no presente, ou as psicografias que são tão popularizadas, bastava que você faça ali a sua prece, que você segure um lápis numa folha de sulfite em branco e fique esperando alguma coisa acontecer. Pode ser que a coisa aconteça, pode ser que não seja bem agradável, mas na maioria das vezes, lembrando que os médiuns ostensivos são em minoria na nossa sociedade, né? Porque do contrário seria ali uma festa, uma festa bastante desagradável, e aí então o que ele tratava para nós era exatamente isso. Quem julgar que é tão fácil você fazer a leitura do livro e tudo começar a acontecer, está enganado. É necessário que você estude para começar a entender quais são as situações, quais são as condições, quais são as necessidades, a importância dessa reunião, tudo isso como instrução. Né? A Aninha colocou para nós aqui em Blumenau, tem uma estudante que fez aquela brincadeira do copo com os amigos e enlouqueceu. Até onde eu sei, ela está internada numa clínica psiquiátrica. Né? Normalmente, né, a gente lembra sempre que os espíritos, quando eles encontram a oportunidade, principalmente os espíritos inferiores, encontram a oportunidade de terem um contato mais direto com o mundo físico, eles sempre aproveitam.
porque esses espíritos inferiores gostam do mundo físico, sentem prazer em tudo aquilo que diz respeito ao mundo material. Daí então, quando encontra um médium que não tem esse preparo e facilita esse contato, então ele se apega àquilo tudo. E se tem uma clínica psiquiátrica que não tem ali o conhecimento das influências do mundo espiritual, faz ali tratamentos químicos, tratamentos terapêuticos, mas não fazem tratamentos espirituais. Esse é um grande problema. Aqui perto de casa nós temos uma clínica de grande porte, uma clínica espírita, um hospital psiquiátrico espírita, em que eles fazem um trabalho belíssimo. Né? E tá, vai ter cliente para sempre, exatamente. Fazem um trabalho belíssimo, né, sobre, junto ao mundo espiritual, né, mas não apenas focando os espíritos, mas lembrando sempre que o tratamento espiritual também beneficia o corpo físico. Né? Então é um trabalho duplo que é feito. Né? E continua para nós aqui. Igualmente, continua Kardec, se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médiuns. E se fazer médiuns é fundamental. Porque muitas pessoas não têm mediunidade e acreditam que... Porque é muito comum, a gente lembra sempre que quando se fala numa obra como o Livro dos Médiuns, hoje ela se encontra nas prateleiras das livrarias na seção espírita. Tem uma seção espírita, uma seção espiritualista dedicada a essas obras, e isso não é visto como preconceito. Uma pessoa que anda pelos corredores de uma livraria, né, os corredores que tratam desses temas, você anda com toda naturalidade, esbarrando nas pessoas, porque são corredores bastante concorridos, e isso você pega com toda naturalidade, mas naquela época de Kardec, esses tipos de obras ficavam guardados no quartinho de fundo, numa sessão de ocultismo. E a pessoa só entrava naquele quartinho quando a loja estivesse vazia. Porque ali você encontraria não apenas o Livro dos Médiuns, mas manual de bruxaria, manual de magia negra, onde estava te mostrando um ritual, em que você acendia algumas velas, pronunciava algumas palavras cabalísticas, algumas palavras ritualísticas, e de repente as coisas começavam a acontecer. Muita gente imaginava que o Livro dos Médiuns tinha esse propósito, em que você ia abrir o livro e encontraria fórmula para começar a realizar sessões espíritas. E depois eles começaram a ler, percebendo que isso aqui era só orientação de quem pode, quem não pode, de que forma que pode ser feito, quando tem a possibilidade, o que deve ser evitado. Muita gente se decepcionou. Porque queriam essa coisa de você imaginar assim, olha, eu vou pegar o Livro dos Médiuns, vou correr na clareira de uma floresta, vou acender uma fogueira e os espíritos vão começar a aparecer. De repente eles leram e falaram, mas que coisa chata. Não tem nada do que eu imaginava. Eu tive a oportunidade de ler há mais ou menos uns 15 anos um livro sobre magia branca, que foi emprestado por um amigo, e depois um livro de magia negra. Eu falei, deixa eu ler esse livro para saber exatamente o que acontece. Aí mostra muito sobre símbolos, mostra muito sobre palavras, sobre os efeitos, o que você pode evocar, o que você pode conquistar com isso tudo. Né? Então, para a gente ter uma ideia, né, o medo que a gente sente é tão grande que para poder abrir o livro assim eu tive que parar, né, dar uma concentrada e tudo mais, né? Marcos, deixa eu pegar para você aqui rapidinho. Pessoal, dá só uma licencinha aqui rápida. Deixa eu passar para o Marcos rapidinho aqui. Aqui você vai encontrar algumas palestras de Nazareno Feitosa sobre o síndrome do pânico. Está aqui, ó, tá? Dá uma chegadinha lá que você vai encontrar um material sobre a síndrome do pânico, relacionada com mediunidade e algumas orientações também dentro da doutrina. Tá legal? Isso, prontinho. Então, o que eu falava mesmo? Sim. Então, às vezes a gente tem esse livro, esse livro de magia negra que eu li, e você de repente separa, olha para a capa e fala assim, abro ou não abro? É quando você vai abrir assim, começa a dar aquela palpitação. Quer dizer, não sei o conteúdo, mas só o fato de ter a ideia do que vai ser tratado naquele momento, já é algo que traz grande preocupação, grande medo. Porque nós temos esse medo de você de repente não saber o que vai acontecer e tudo mais. Mas eu li e percebi que era um livro absolutamente normal, que não trazia nada de negativo, mas as orientações que eram passadas ali tinham determinados propósitos e a forma de se realizar. E aqui então a gente encontra, naquela época, a gente encontra nos interessados em conhecer a doutrina espírita esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Né? Então aqui, né, igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita infalível para fazer médiuns. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias,
Essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Tá? Então aqui ele começa a trazer para nós uma passagem interessante sobre essa questão, né, da gente entender que a mediunidade é uma faculdade que nasce com a pessoa. E não simplesmente você cria. E como nós já conversamos sobre essa palavra de desenvolvimento da mediunidade, nós conversamos sobre isso no nosso segundo encontro. Muitas pessoas têm essa ideia de que você vai desenvolver a mediunidade, né, porque isso era trazido principalmente pelas religiões básicas, tradicionais, né? Pulei um pedacinho, filhinha? Eu acho que não. Eu acho que deu certo aqui. Não, eu li tudo sim, tá? Então aqui, quando a gente fala sobre o desenvolvimento, você pega assim na Umbanda, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, eu estou com sonhos, eu estou sentindo coisas, eu estou tendo impressões de que tem gente me observando, gente me acompanhando. Aí você fala com alguém, ele diz assim, olha, você precisa ir lá no centro e desenvolver sua mediunidade. E essa palavra ela se tornou bastante popularizada nos tempos atuais, em que todo mundo pensa que o desenvolvimento da mediunidade significa você criar aquilo que você não tem, ou a partir de determinados resquícios daquilo que surge, você pode desenvolvê-la e tornar assim a mediunidade numa faculdade de grande potencial. Então hoje a gente substitui, até por uma necessidade de melhor direcionar esse raciocínio, o desenvolvimento de mediunidade pode ser trocado por educação da mediunidade. Porque você vai educar aquilo que você já tem. Ou seja, se você tem um talento, a gente vê muito isso, né, por crianças que têm determinadas habilidades no esporte, determinadas habilidades na arte, né, na música, no desenho. Então, de repente, ele fala assim, olha, eu sei cantar. E ele faz isso de um modo intuitivo. Aí você o leva para uma escola devidamente credenciada, então ele vai estudar as técnicas, ele vai estudar a história, ele vai ter ali experiências práticas, e aquele talento intuitivo que ele tinha inicialmente vai se transformar numa habilidade bem desenvolvida. Né? Se é um garoto que tem habilidade no esporte, a gente vê muito isso. Meu filho joga bola, que é uma beleza. Aí você coloca ele na escolinha de esporte, ele se torna um craque. Por quê? Porque ali ele foi aquele talento que ele tinha foi bem direcionado, com instrutores, com professores que tinham técnicas, que tinham táticas, que tinham ali orientações das mais diversas, para que aquele talento fosse desenvolvido de modo a ser explorado no seu máximo potencial. Né? Então, isso tudo na arte, a mediunidade é a mesma coisa. Então, quando você apresenta a mediunidade de uma forma ostensiva, e ostensiva significa que os sinais são claramente perceptíveis pelo médium, e não apenas uma intuição. Tem muita gente que diz assim, olha, eu sou médium ostensivo, porque eu tive a impressão de que alguma coisa ia acontecer. E de repente essa impressão intuitiva é tão vaga, é tão distante, né? Então são sinais patentes que demonstram a manifestação dessa faculdade. Né? Então é isso que Kardec coloca para nós. Ou você tem, ou você não tem. Lembrando sempre que a mediunidade ela começa a ser trabalhada nos médiums por duas formas. Né? São dois os caminhos, porque muita gente chega no centro espírita e diz assim, olha, eu não quero mais, né, ter isso ou sentir isso. E outros dizem assim, eu queria muito poder ter, né, essa habilidade para poder facilitar ou para poder experimentar tudo aquilo que é importante para mim. Então, para aqueles que não têm, não vão ter. E para aqueles que têm, não vão conseguir deixar de ter, a menos que façam um trabalho de educação para poder fazer com que fique controlado. Né? Exatamente, tem como tirar isso de mim? A gente vê muito isso, principalmente, Eduardo, em pessoas que não são espíritas, alguns que são de outras religiões, ou aqueles mesmo que são distantes de religiões. Eles sentem, nós temos ali jovens, adultos, que veem coisas que eles não podem revelar para aqueles que são seus líderes, para aqueles que são seus pares, dentro daquelas instituições. Porque do contrário você vai ficar estigmatizado, ou como alguém endemoniado, ou como alguém santificado. Então eles não falam. Para nós, que somos do espiritismo.net, né, o trabalho que é feito aqui na internet, no meio virtual, nós recebemos muitos e-mails de pessoas que são de outras religiões, que nos escrevem, dizendo assim, olha, eu vim conversar com vocês porque eu não tenho com quem falar. Porque eu não posso falar aqui dentro de casa e não posso falar na minha igreja. Mas eu vi a minha avó que morreu. Ela estava em pé na beira, lá nos pés da minha cama, conversando comigo.
Isso acontece para o pastor, vai dizer que é o demônio que apareceu, mas eu sei que era minha avó, porque eu sentia que era ela, que ela me amava muito e tudo mais. E se você tem aquela orientação que diz que os espíritos não podem se manifestar, então é o diabo que está travestido da avó, dizendo palavras doces para poder enganar aquela pessoa. Por isso, então, a importância da gente ter de entender que a mediunidade acontece, ela surge, ou ela se manifesta em determinado período na vida das pessoas, seja desde o início, quando é criança. A gente lembra de Divaldo Franco e do Chico Xavier, que aos 4, 5 anos de idade já tinha essas visões. Para outros, depois de situações traumáticas, alguém que sofreu um acidente, uma doença, de repente ele volta com uma habilidade mais patente, mais sensível. E para outras pessoas, então a gente lembra que ou se manifesta naturalmente, ou para outros vem através de orientações do mundo espiritual. Onde que a mediunidade se encontra, né? Pois é, dead zone, ali naquele momento em que o indivíduo passa por uma experiência de quase morte, e quando acorda, né, tá ali, né, o seriado americano fala sobre isso. Um policial que levou um tiro, quando ele acordou, tinha habilidades ali, habilidades paranormais, vamos dizer assim, né? Então, ou os espíritos orientam, olha, você precisa começar a trabalhar para educar a sua mediunidade, porque ela já está pronta para se manifestar. Então nós temos esses dois casos, mas muito mais frequente nos casos em que a mediunidade é ostensiva e traz ali os seus sinais claros interferindo na vida da pessoa, né? Deixa eu ver aqui. O Brás colocou um pouco mais acima. Nos anos 70 na minha cidade tinha pessoas obsediadas demais, sofri muito para socorrê-las. Hoje quase não vejo mais e não sei o motivo, né? Em muitos casos eu tinha que recorrer a uma boa umbanda, né? Depende dos casos, né, Brás? A gente lembra que alguns espíritos entendem mesmo aquela linguagem da tropa de choque, como eu sempre digo, né? É a tropa de choque que vai fazer a diferença, né? Porque eles acreditam, né? Você vai no centro espírita, aí ali tem um espírito que conversa com você e tudo mais, ele fala, mas isso não adianta, tem que ser coisa pesada. Aí essa coisa pesada, entre aspas, é exatamente ali os rituais feitos pela Umbanda, né? Que na verdade, a gente lembra que isso impressiona muito mais o indivíduo, o médium, né, ou aquele indivíduo que sofre, do que o mundo espiritual que conhece, né? Mas é aquela história, né? Riem dos rituais, Eduardo, mas a gente lembra que na própria Umbanda, as entidades que trabalham ali têm também grande conhecimento. Então eles podem utilizar o ritual para impressionar, mas a parte de sabedoria, de conhecimento dos espíritos também é muito grande. Conhecimento de magnetismo e tudo mais. Então eles riem para aqueles que são despreparados, mas se você vai no centro de Umbanda que faz um trabalho bem direcionado e tudo mais, os espíritos ali são trabalhadores também. Tanto é assim que a gente lembra, né, que o próprio Bezerra de Menezes, no livro Bastidores da Obsessão, se eu não me engano, de Manuel Filomeno de Miranda, o Bezerra de Menezes se manifestou no centro de Umbanda. Por que isso tudo? Porque tem ali uma relação muito próxima, cada um atuando de uma forma diferente. Não adianta a gente imaginar assim, não, que porque os espíritos todos trabalham da mesma forma e tudo mais. Não, cada um trabalha de acordo com as características culturais do conhecimento espiritual de cada grupo, né? Daí a linguagem, a importância do respeito que a gente tem que ter para todas essas entidades. Você pode chamá-la de deuses, você pode usar roupas, dizer palavras, utilizar bebidas e comidas, mas a força espiritual desses ambientes é tanto quanto dos espíritos. Tanto quanto nos centros espíritas. A Diana colocou para nós, né? Quando criança, meu pai ganhou um livro de São Cipriano, de feitiçaria, também li um trecho desse livro. Desafiei ele a queimar o livro, né? Eu queimei, e morrendo de medo, né? Que não queima-se, né? Ao mesmo tempo, ia rezando mentalmente, né? Só quem está naquele contato sabe o medo que é isso daí, né? Vai que você queima e acontece alguma coisa, vai que isso, vai aquilo, né? Etc e tal. Armando colocou, né, médium, né, primeiro estudo teórico, né, livro dos espíritos, segundo a prática, né, era uma boca espírita, tem que ser como regra a doutrina espírita, né. A gente vê muitos também, Armando, que são casos de pessoas que são bem intencionadas, mas não são bem preparadas para isso. A Vaninha teve contato com um grupo recentemente, em que a pergunta da palestrante, da dirigente, foi assim, quem é médium aí? E quem se identificasse como médium certamente seria recrutado para fazer parte do grupo mediúnico. Então não é o estudo que você vai identificando quem é médium, quem tem habilidade, quem tem capacidade de trabalhar, porque você pode ter habilidade, mas não ter capacidade para lidar com ela, equilíbrio. Então eu queria fazer o estudo mediúnico e, consequentemente, naturalmente, do trabalho também do trabalho prático. Então a gente vê que isso acontece com bastante frequência. Crianças que são utilizadas principalmente na Umbanda e no Candomblé. Você vê jovens de 13, 12 anos que já foram iniciados e ali participam das incorporações. Né, isso acontece o tempo todo. Agora, felizmente, nós temos ali muitos centros de Umbanda que estão estudando o livro dos médiuns.
Esse que é o mais interessante, porque perceberam que quando você começa a entender a prática e a teoria de tudo aquilo que diz respeito a esse tipo de trabalho, quanto mais preparado eles estiverem, mais eficaz vai ser o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então não são raros. Lá no Leon Denis, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos muitos dos instrutores dos estudos mediúnicos que fazem intercâmbio, né, que participam dos estudos mediúnicos em centros de Umbanda para dar instruções para os médiuns da Umbanda. Não alterando, porque a preocupação, como a gente lembra que Kardec tinha esse princípio, que não altera a tua crença, a tua fé, mas te educa na comunicação com o mundo espiritual. E o Leon Denis faz isso hoje, não só o Leon Denis, como muitas outras casas espíritas, né, oferecem instrutores de mediunidade para os médiuns da Umbanda. Algo extremamente positivo. Porque a gente vai quebrar muito do misticismo que se tem, dos equívocos, da falta de preparo desses médiuns. Então você estudando, você tem uma outra visão da questão. A Sandra colocou lá em cima, acho que é muito difícil ser médium. Pois vemos coisas boas, mas a ruim também vem, e é triste, né? Olha, a minha intenção, num futuro não muito distante, Sandra, é trazer aqui um médium ostensivo para a gente poder conversar. Tá? Ele não vai dar nenhuma aula de mediunidade, mas a gente vai fazer uma entrevista sobre ele como pessoa e sobre a faculdade que ele possui. E ele vai dizer então o quão difícil ou o quão fácil é ser médium, quais são as suas percepções, quais são as suas sensações, quando tudo começou, quais são as suas experiências. Eu tenho essa intenção e em breve a gente vai fazer isso. Né? Ou mesmo vocês, quem tiver mediunidade ostensiva aqui na sala, só me fala depois que será você o nosso entrevistado. Que eu acho isso extremamente importante, que são situações que nós não temos contato. A gente fala muito de médium, a gente vê muito médium na casa espírita, mas a gente nunca conversou com eles. De sentar assim do lado e falar assim, me conta tudo, não esconda nada. E aí então ele vai começar a falar sobre o que ele sentia, sobre o que ele sente, como era, como é, como as pessoas veem. Né? Então isso é interessante da gente perceber também o que é, né, o que é mediunidade e de que forma que ela é sentida por aqueles que possuem essa faculdade. Né? Em breve a gente vai trazer aqui uma entrevistazinha para todos nós. Se não for aqui, né, durante a semana, vai ser aos domingos. A gente faz uma reunião nossa paralela lá. A Aninha colocou para nós, né, quando a gente começa a se sentir meio médium, dá um medão. Aí a gente corre para estudar. Né? Ultimamente anda me avisando coisas que vão acontecer. Né? Não fico muito feliz com isso. Mas, por outro lado, é bom receber umas dicas. Assim podemos evitar algumas coisas. Graças à intuição, vem só do que está ligado ao meu enredo. Né? Pois é, isso que é interessante também, né? Armando colocou, né? Às vezes a pessoa já chega à casa espírita com a mediunidade à flor da pele. Pois é, e ela vai, é aquela história, né, Armando? Você vai pelo amor ou pela dor, né? A pessoa chega assim, olha, eu estou vendo coisa, o que eu faço? E a gente vê aqui no trabalho do Espiritismo Nécio, que é exatamente esse trabalho de direcionamento. Olha, eu estou sentindo coisa, estou vendo coisa, eu não paro de sonhar com um familiar meu que desencarnou. Sei lá, começa, né, eu tive um apagão e de repente eu acordei e falaram que eu estava falando coisas. A nossa primeira orientação é: vai a um centro espírita, conversa no atendimento fraterno, que eles vão te direcionar para o estudo da mediunidade. Que não fala nada de trabalho prático, porque muitas preocupações que nós observamos hoje são pessoas que chegam no centro espírita e têm que começar a trabalhar. Tem que começar a sentar numa mesa mediúnica, né, participar de uma reunião mediúnica. Essa história de sentar em mesa mediúnica também é um chavão que a gente usa, que eu preciso me disciplinar para parar de falar isso. Mas participar de reunião mediúnica, de começar a falar com os espíritos, a começar a receber a comunicação, etc. e tal. E aí então, né, essas pessoas que chegam, a preocupação nossa é: olha, você precisa entender o que está acontecendo com você. Aí, a partir do entendimento dela, se ela tiver interesse em aplicar aquilo nos trabalhos dos centros doutrinários da Casa Espírita, aí já é uma outra história. Porque todo mundo, você vê assim, as pessoas dizem assim, olha, você precisa ir no centro de Umbanda para desenvolver. Quando você pega um programa de televisão que fala de cultura baiana, que fala de cultura africana, e você vê os médiuns dançando e fazendo coisas, né, um indivíduo sentado numa cadeira com charutão, tomando cachaça, e é médium. Aí você olha e fala assim, eu sou médium, vou ter que fazer isso também? Esse é um pavor que as pessoas têm. E na verdade não, olha, você vai para estudar. Vai sentar numa sala de aula, você vai ler o que está ali, você vai tirar suas dúvidas e ponto. O que vai acontecer a partir dali é decisão sua. E principalmente mostrar o que acontece dentro de um centro espírita. Porque as pessoas imaginam que centro espírita também tem esses rituais. Então o que é? Quais são as práticas espíritas? Lá naquele site que a gente sempre indica para vocês,
www.spiridige.net/vídeos, tem um vídeo ali que fala de práticas espíritas. Nessa prática mostra o trabalho social, o trabalho de tratamento de passe, as palestras, os estudos. Então mostra exatamente o que é. E naquele vídeo você não vê nada de velas e de roupas e de danças. Aí muita gente olha e diz assim, então é isso que é o espiritismo? Não é isso que é o espiritismo. Você vai lá para estudar, e o trabalho é uma consequência do seu estudo. Você não vai lá batendo palma e chegando, pessoal, é o seguinte, eu sou médium, onde eu começo? Você começa sentando naquela cadeira lá atrás, ó, e fica ali durante 2 anos estudando. Depois a gente conversa. É ali que você começa. E se quiser entregar a aguinha na saída das palestras, pode entregar também. Não tem problema. Mas eu queria. Tá, você queria. Queria, mas não é assim. Então por que isso tudo? Porque é essa orientação equivocada que chega para as pessoas, achando que tudo acontece de acordo com a intuição, com o instinto. E não é assim. A doutrina espírita não é intuitiva nem instintiva. Ela é racional. E essa racionalidade vem através da educação. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Marcos colocou, né? Desde criança eu conversava com os espíritos, sentia quando alguém vai morrer, sonhava colocando no caixão aquela pessoa, buscando ela e levando para a espiritualidade. No começo ficava com medo, hoje já aceita bem, né? Principalmente criança, né? Sua esposa, né? Então tá ali, né? E ela é espírita, Marcos? Só para a gente ter uma ideia. Só para a gente saber se ela é espírita ou não. Porque é aquilo que eu falei para vocês, o médium, ele não é espírita. A mediunidade não é uma posse, não é. A doutrina espírita não tem os direitos autorais da mediunidade. Médium é da natureza humana. Dirigente, não é legal então. Né, então, assim, é da natureza humana. Só que cada escola filosófica, cada escola espiritualista estuda essa habilidade de um modo diferente. Como a gente viu no nosso primeiro estudo, das expressões que são utilizadas para a mediunidade, são das mais diversas. Você pode ter um dom divino, o poder do Espírito Santo, você pode ser médium, você pode ser paranormal, como é chamado, de uma forma equivocada, já que a paranormalidade é uma questão anímica, não mediúnica. O que é o animismo? É aquilo que você, através de você mesmo, tem uma percepção além daquilo que normalmente você teria. A mediunidade é uma habilidade que você tem de entrar em contato com o mundo espiritual. Eu posso conseguir mover objetos com a minha mente. Isso não é mediunidade. Mediunidade é quando eu converso com outro espírito, encarnado ou desencarnado. É importante lembrar também. O médium não conversa com os mortos. O médium conversa com espíritos. E muitos espíritos estão encarnados em desdobramento, entrando em contato com esses médiuns, como eu já comentei com vocês. Aqui em São Paulo tivemos um trabalho realizado na Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que tem um trabalho muito bonito de assistência a pessoas com deficiências intelectuais, em que muitos espíritos se manifestavam nas reuniões mediúnicas e eram de pacientes que se encontravam no estado vegetativo nos hospitais deles. Aí quem é você, onde você está e coisa e tal, começaram a perceber, peraí, tem paciente nosso se manifestando aqui. E Kardec viveu isso. Ele tinha pessoas que, durante durante o sono, enquanto dormiam, esses espíritos se manifestavam nas reuniões mediúnicas. Uma senhora que era cega, que está na Revista Espírita, a pessoa que era cega, ela se manifestava enxergando, estou vendo tudo. Mas peraí, você não morreu? Não, estou viva. Então o médium, ele entra em contato com espíritos, não entra em contato com mortos. Essa ideia dos mortos é exatamente para as pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita. Popularmente é assim, né? A comunicação com os mortos. Vocês já ouviram falar muito isso, né? Comunicação com os mortos, comunicação com os espíritos, com os desencarnados. Mediunidade é a comunicação com o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Essa é uma situação bastante interessante que a gente precisa ter sempre em mente, porque isso vai abrir para nós assim o entendimento de uma série de fenômenos que não podem ser explicados simplesmente com a comunicação com os desencarnados. Continuando para nós aqui, vamos em frente. Eu achei que essa introdução ia ser pequenininha. Eu achei que ia ser rápida de fazer. Vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Beijão, rei. Vamos lá, então. Como a gente colocou aqui, né? Tá. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns. Isso aí, filhinho, obrigado. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedica a manifestações espíritas. Quem são essas pessoas? São estudiosos, são pessoas curiosas, que querem entender, pessoas que querem aprender. Elas não são médiums, mas elas participam das reuniões. Kardec era um desses. Kardec, a gente sabe que ele não era médium.
mas ele organizava as reuniões, elaborava os temas que eram discutidos com os espíritos, preparava as evocações para que os médiuns se servissem de instrumento de comunicação. Então é o caso dele, muitas pessoas são assim. Nós temos vários daqueles que são chamados, né, de doutrinadores ou de orientadores do trabalho mediúnico, que não tem mediunidade ostensiva. Aliás, é uma recomendação que os doutrinadores, né, tem aqueles que gostam dessa palavra, tem aqueles que não gostam. Eu não gosto muito não, mas a gente não vejo como equivocado, porque doutrinar um espírito dá a impressão que a gente está fazendo a cabeça dele, mas vai orientá-los no caso, né? Então a orientação para aquele que não é médium, ele tem uma percepção assim muito mais racional da questão. Agora, se temos aqueles doutrinadores ou orientadores que são médios, muitas vezes acaba se confundindo com sensações, acaba tendo ali uma visão. Então tem aqueles, né, não vou dizer que isso é o certo que é o errado, mas tem aqueles que acreditam que os orientadores, não sendo médiums, têm mais facilidade para trabalhar. Para outros que são médiums, quando você tem uma certa habilidade, você tem uma percepção que vai além daquilo que o não ostensivo tem. Então temos ali trabalhos das duas linhas, né? Aqueles que preferem ter, aqueles que preferem não ter. E os dois conseguem fazer muito bem. Kardec, não sendo ostensivo, era absolutamente racional com o que chegava. Imagina que eu sou um médium ostensivo, tenho ali a dupla vista, consigo captar também as sensações do espírito. Aí então aquilo que ele fala durante a incorporação em outro médium, eu interpreto da mesma forma. Se eu não tiver a mediunidade ostensiva, eu vou analisar simplesmente aquilo que ele está dizendo. Então eu posso também me deixar levar pelas sensações dele, como eu posso separar uma coisa da outra. Então, das duas formas, nós temos ali o benefício de ser e de não ser, e das duas formas nós temos ali, né, os empecilhos de ser e de não ser. Médium ostensivo. Né? Mas depende de cada escola, depende de cada linha de pensamento. Isso é que é importante para nós. Continuando aqui então. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedica a manifestações espíritas. Orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações, é o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. O que significa exatamente ensinar a maneira de se comunicar com os espíritos? Significa você ser racional, você entender que o espírito que ali se encontra, independente do título que ele deseja ostentar, ele é simplesmente um espírito. Quando um espírito se manifesta como sendo um Deus, muitas pessoas de imediato caem de joelho. Caem de joelhos dizendo assim, nossa, mas eu falei com tal espírito, nós devemos reverência a ele. Ou então o espírito que começa a falar e fazer e acontecer, as pessoas se impressionam e de repente começam a ter práticas ritualísticas em homenagem àquela entidade. Começam a bater palma, começam a cantar, coisa que a gente vê bastante na Umbanda e no Candomblé. Imaginemos, por exemplo, numa reunião espírita, se manifesta um espírito da Umbanda, um preto velho. Tem uma orientação muito interessante de Divaldo Franco, numa palestra que ele fez sobre orientações mediúnicas, e ele foi perguntado para ele, e se um preto velho se manifestar? Você simplesmente vai conversar com ele como um espírito, não como um preto velho. Ah, porque eu sou o pai não sei das quantas. Tá, tudo bem, mas qual é o teu nome exatamente? Seu nome é tal? Então é assim que você vai se manifestar. Ah, mas eu queria um cigarrinho também. Não, aqui você não vai ter isso. Mas não dá para você dar só uma cachaçinha para mim? Não, não dá para você fazer isso aqui. Aqui você veio para conversar com a gente. Ah, porque eu sou o não sei do que da encruzilhada. Tudo bem, mas qual é o teu nome exatamente? Porque esses títulos, esses rótulos, para aqueles grupos que não têm preparo, isso causa uma grande impressão de autoridade, de grandiosidade, de medo até, inclusive. Quando você faz a leitura do Livro dos Médiuns, que Kardec colocou, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações. É o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Entender como conversar com ele. Um espírito se manifesta. Eu sou Jesus de Nazaré. Aí aquela coisa, alto lá. Como assim Jesus de Nazaré? Aí a gente vai analisar o que? Kardec tinha uma grande preocupação com isso, porque Jesus se manifestou nas reuniões da sociedade. E então nessas manifestações ele dizia, olha, eu estou publicando essa comunicação, mas com extrema reserva.
porque esse nome gera grande polêmica. Esse texto foi publicado tanto no Livro dos Médiuns, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. A mesma coisa, um livro muito interessante, Diretrizes de Segurança, que foi uma publicação tanto de Divaldo Franco como de Raul Teixeira, um trabalho de parceria, que traz para nós ali uma série de orientações dos trabalhos mediúnicos. Assim como também é do Raul Teixeira, eu tenho esse livro aqui. Deixa eu pegar rapidamente, pessoal, só um instantinho. Que me fugiu agora. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. O livro, está aqui na minha relação. Desafios da Mediunidade. Inclusive está aqui, para quem quiser acessar essa obra. Deixa eu pegar rapidamente para vocês aqui. Uma série de perguntas e respostas trazidas pelo orientador do Raul Teixeira, baseado no Livro dos Médiuns, está aqui online para quem quiser. Muito interessante também, um livro rápido, fácil de ler, com perguntas objetivas. Então nós temos ali Diretrizes de Segurança e também Desafios da Mediunidade, duas obras que os médiuns e os grupos mediúnicos não podem deixar de estudar. Naturalmente, após o estudo aprofundado do Livro dos Médiuns, que vem como consequência o estudo do Livro dos Espíritos. Importantíssimo para nós. O Armando colocou que importa se o espírito é objetivo na mensagem, não prolixo. Pois isso, quando acontece, é obsessor e, dependendo do médium, fica fascinado com as aberrações do espírito. Isso não é necessariamente também, Armando, negativo. A gente lembra que um espírito comum, vamos supor que eu estou ali, eu desencarnei agora, meu teclado deu um curto-circuito, desencarnei de uma hora para outra, aí eu venho aqui, me aproximo, deixa eu ver de quem ali, deixa eu ver da Açúcar que está ali, que ele até levou um susto agora. Me aproximo da Açúcar e começo a dar a minha opinião sobre determinadas situações. Eu estou sendo extremamente sincero naquilo que eu estou dizendo. Mas não quer dizer necessariamente que eu seja um espírito sábio. Então muitas vezes os espíritos que se manifestam dão as suas opiniões. Kardec mesmo passou por isso nas suas reuniões, o espírito começou a falar de determinado assunto, ele começou a questionar. Ele começou a perguntar, escuta, mas peraí, isso aqui está errado. Não é bem assim. Chegou uma hora que o espírito falou, você tem razão, eu estava errado. Então não é necessariamente um obsessor, mas um espírito comum que dá uma opinião, e a gente sabendo que o mundo espiritual exerce uma certa influência mística sobre todos nós. Se eu falar, deixa eu ver aqui, se eu falar para Cindizinha, Cindizinha, não vai hoje lá naquela festa que você não vai se sentir bem. Aí ela fica assim, o Zé que falou para não ir, coisa e tal. Aí ela vai no centro espírita, aparece uma entidade e diz assim, Cindizinha, não vá na festa hoje. Ela fala, eu não vou de jeito nenhum, porque a entidade falou. Quer dizer, eu falar uma coisa e a entidade falar a mesma coisa, qual a diferença? A diferença é que a entidade tem mais influência sobre todos nós. E a gente vê muito isso nas reuniões, principalmente nas reuniões que não são bem dirigidas. Que aparece um espírito, fala sobre a sua vida pessoal, fala que você vai casar, que você não vai casar. Só o fato de ser um espírito falando, a pessoa já modifica completamente as ações dela. E algumas vezes traz informações bastante equivocadas, místicas, incompletas, ilusórias, e a pessoa, o espírito me falou que aquilo vai acontecer. Se a gente tem o conhecimento, a gente diz assim, tá, quem é o espírito? Por que ele disse isso? Qual foi a informação que ele tem? Como é que ele baseou essas orientações? E a gente começa a questionar pelo entendimento de saber que não existe uma barreira hierárquica dizendo que ele pode falar tudo e eu não posso questionar. Posso sim. Inclusive, se Jesus aparecer, eu vou falar, peraí, Jesus, vamos conversar, senta aí. Me explica direito essa história, quem é você? Eu tenho o direito de fazer isso. É uma a importância de nós termos esse diálogo franco e aberto com o mundo espiritual, sem receios. Fundamental. Armando lembrou aqui de uma passagem, a análise que fica com quem recebe, a análise fica com quem recebe, Falando de Marte, Kardec ele analisou, mas não integrou a mensagem com base doutrinária, mesmo que ele não poderia comprovar. Ciência não tinha a tecnologia de hoje, Então informações que também são preocupantes, Hoje não se questiona, só se publica e tem a besteira publicada, O importante de lembrar, Armando, é que hoje, como a gente já falou, existe uma preocupação muito grande em lançar comunicações do mundo espiritual. O que importa é você lançar obras mediúnicas. E são obras mediúnicas. E é barato fazer isso. Eu falei para vocês já, recebi um comunicado, um e-mail, Deus sabe como, que veio parar na minha caixa de e-mail, de uma editora me passando preços para eu publicar livros. Não para mim, eu, André, mas uma mala direta que chegou para mim, dizendo que se eu quiser publicar um volume um pacote de 3.000 obras,
3.000 livros, eu poderia pagar R$2.000. Então eu posso publicar qualquer bobagem que eu quiser. Só que a questão é exatamente isso. Um livro que vem com o rótulo, é uma obra mediúnica. Todo mundo já lê acreditando. Todo mundo já lê de imediato falando, nossa, isso aqui é um espírito que falou. Eu era assim no início dos meus estudos. Eu lia tudo que era mediúnico, eu adorava isso. E eu começava a ouvir falar de duendes, de fadas, de demônios, de não sei o quê, o espírito falando. Aí chegou uma hora que eu falei, peraí, estou fazendo coisa errada. A experiência foi válida, interessante, mas as informações precisavam passar por um filtro que eu não tinha até então. Né? Porque a obra espírita é aquela coisa, a obra espírita se relaciona com a obra mediúnica. Então a gente tem que mudar assim, é uma obra mediúnica. Se ela é espírita, ela está diretamente conectada com o mundo espiritual, com a codificação doutrinária. O mais importante para nós. Né? A Ana falou para nós, bom dia, Ana. O engraçado é que quando você conversa isso com os médiuns, eles ainda têm aquela coisa de fazer exatamente o que o espírito fala, sem pensar. E quando você questiona sobre o que ele disse, simplesmente dizem, né? O mentor disse, né? Ou seja, não adianta falar. Pois é, muitos médiuns se deixam impressionar. Até também, tem esse detalhe interessante, que muitos médiuns têm uma relação muito próxima com os seus orientadores espirituais. Né? Então vamos imaginar assim, agora alguém vai desencarnar. Vamos supor que o Landão que está trabalhando lá, o Landão está chegando lá trabalhando, de repente ele desencarnou. O Landão se tornou meu médium, o meu orientador espiritual. E eu conheço o Landão, tenho amizade, ele sempre conversa comigo e coisa e tal. Pela nossa relação e pela intimidade que nós temos no relacionamento espiritual, aquilo que ele me fala e pela confiança que eu tenho nele, vem para mim com um tom de verdade. Então quando ele me fala uma coisa, as pessoas vão dizer assim, escuta, mas quem falou isso? Foi o meu orientador espiritual. Mas você confia nele? Confio plenamente, ele é meu amigo. Mas esse meu mentor espiritual, ele tem a sabedoria suficiente para dizer isso? Pode ser que algumas vezes não tenha. Eu vou parar a ferinha, não vou estender, depois a gente continua. Então pode ser que não dê certo, pode ser que não seja bem assim. Então, essa relação que os médiuns têm com os espíritos, muitas vezes dá essa ideia de infalibilidade. Sendo que, mesmo que o médium receba, ele diz assim, olha, tá bom. Eu sei como é que é, eu sei como isso funciona. Né, mas como é que a gente pode aprofundar para dar uma base mais sólida para aquilo que você me disse? Onde é que eu posso pesquisar? Porque isso tudo vai provocar um certo problema. A gente vê isso muito, numa polêmica muito grande, do médium Carlos Bacelli, que todos nós conhecemos ali no meio espírita, pelas palestras, pelas obras que são publicadas, obras essas que são consideradas polêmicas. E aí então, quando questionado sobre algumas informações que ele passa nos seus livros, ele diz assim, olha, o Dr. Inácio, que é ali o mentor espiritual dele, disse que eu deveria publicar e me preparar para as críticas que eu vou receber. Então, quer dizer, a gente para e fica assim, mas aquilo que ele passou é passível de crítica, mas ele disse que aquilo lá é certeza absoluta que é o correto. Como é que o médium vai duvidar do seu mentor? É uma situação difícil, que é muito fácil a gente falar de fora, olha, isso não pode ser dito, isso não é assim que funciona. Mas quando você tem intimidade e você conhece o médium, é difícil você ter duvidado daquilo que ele falou. Então é importante que o centro espírita seja bem direcionado, o grupo mediúnico seja bem orientado, o médium tenha um conhecimento bom dos seus orientadores espirituais, para que tudo aquilo que seja dito e vindo do mundo espiritual não seja trazido como um ponto polêmico. Essa que é a situação difícil que a gente vê da relação dos médiuns com os seus mentores espirituais. Cindizinha colocou para nós, aconteceu esses dias no estudo que temos aqui, um espírito ligado às atividades da Umbanda comunicou-se durante a parte prática do estudo que temos lá no Centro Espírita. Ele disse que não pedia nada, mas recebia o que a casa tinha ou podia oferecer. E ainda deu uma chamada de atenção sobre o modo de vestir de alguns médiuns. Né? Se o que ele falou tem coerência, então tá certo, olha. Quer dizer, você vem de camisetinha numa reunião mediúnica, a gente vai dizer, mas o que tem? Tá calor. Tá calor, tá calor, mas você vai falar com o espírito obsessor, com uma camisetinha, com os seios ali todos à mostra, com o peito de fora, você vem de saia, tal, as pernas de fora, como é que você vai doutrinar um espírito que já é inferior? Não que você tenha que ir de batina, mas que você tem que se vestir adequadamente para isso. É como chegar uma palestrante numa reunião, vai de blusa de alcinha dar uma palestra, quem vai prestar atenção na palestra? Fala para mim. Tudo é necessário o quê? Postura, é necessário coerência, responsabilidade, seriedade pelo trabalho. Pode parecer uma brincadeira para nós, no tom que a gente está tratando hoje, mas isso é extremamente grave.
Se você vai, mesmo que você não vá como um trabalhador, o Reinaldo lembrou bem, se você vai lá tomar um passe, participar de uma palestra, se vista adequadamente. Você não está indo para a praia, não. Você está indo numa reunião séria, que é importante isso tudo. Eu vou tomar um passe, a médium lá, toda à vontade, toda fogosa, toda bonitona. Como é que eu vou me concentrar no passe, meu Deus? Fala para mim. E eu falo isso com toda naturalidade porque é assim que acontece. Uma pessoa vestida muitas vezes já desconcentra pela beleza exterior que ela apresenta, pela ali o seu contorno físico. Imagina se ela não estiver vestida adequadamente, quem vai prestar atenção? E quando a gente lida nos trabalhos mediúnicos, a gente lida com espíritos que são sofredores, são perturbados, sofredores, e se você não impuser o tom de respeito, aquele trabalho vai por água abaixo. As coisas funcionam dessa forma, e a gente tem que ter essa coerência. O Dário colocou, imagina ele num fórum com roupas pequenas, o juiz pode se recusar a atender, mas no centro pode tudo. Dependendo do fórum você não entra, Eduardo. Começa por aí. Me lembro quando eu trabalhava na aeronáutica de quartel, cheguei da faculdade com a camiseta, de imediato fui chamado por um sargento e falei assim, escuta, você pensa que você está na praia? Próxima vez você vem com uma camiseta decente. Nunca mais fui de camiseta para lá. Porque estava calor, estava um calor infernal de 30 e tantos graus. Cheguei no quartel, levei uma chamada para nunca mais. Por que isso tudo? Porque a gente não está brincando com o ambiente. Para preparar bem um ambiente, esse preparo depende também dos seus frequentadores. Depende também daqueles que estão ali presentes. Fundamental. Né? Então, bem lembrado que a Cindizinha colocou também. Mas isso a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo mais com o passar do tempo. Né? Bom, a gente parou por aqui. Deixa eu ver aqui. Não, filha, não vou ler tudo não. Fica tranquila. Só quero saber onde eu parei aqui. Tá, aumenta todos os dias, né? A gente vai continuar aqui o nosso tema então. Né? Só o Tom colocou para nós, tem percebido isso também. Outro dia foi uma missa de formatura e fiquei surpreso com a falta de educação das pessoas para se vestirem. É aquela história, os tempos modernos, né? Os tempos de hoje. Só que os tempos de hoje não tiram a gravidade, né, da nossa postura perante a sociedade, perante nós mesmos, o autorrespeito principalmente. Às vezes minha sobrinha vai sair de casa, ela pega uma roupa, se veste, vem para mim e pergunta, tá boa essa roupa? Eu olho, tá boa. Dentro da sua idade, pro lugar que você vai, tá tudo ótimo. Agora essa roupa aqui, falei, não, pode trocar, que nem na padaria você vai com essa roupa, mas nem como pijama você usa isso. Porque isso aí tá escandaloso. Isso aí é provocativo, e você é uma adolescente, uma jovem, andando na rua com uma roupa provocativa, o que você acha que vai acontecer? Passa um caminhoneiro, passa ali um engravatado, a gente nunca sabe de onde vem. Um assédio. E é assim que funciona também. Tudo uma questão do quê? De equilíbrio. As pessoas têm pedido discernimento de como se comportar, se vestir, até mesmo com a altura de som. Tudo, né? Questão de educação mesmo, que a gente percebe que infelizmente é um valor que a nossa sociedade vem perdendo gradativamente, né? Mas vai chegar uma hora em que as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, como diz para nós a introdução do nosso bom e velho Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus amigos, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, a gente continua então tratando da introdução. Olha só, achei que a gente ia fazer a introdução rápida para a gente já começar no próximo estudo o primeiro capítulo, mas a gente continua ainda preso aqui na introdução. E muita gente não lê a introdução. Olha só, a gente fez um estudo com 3 parágrafos da introdução. E tanta coisa, a gente poderia ficar aqui durante horas falando sobre isso. E tem pessoas que pegam um livro e vai, capítulo 1, você não lê a introdução? Não precisa, a introdução é chata. Então tá, chata porque não se deu conta do seu conteúdo. Bom, fechando por aqui então, filhinha, quem vai fazer para nós? O nosso amigo Irmão X? Pois é, exatamente, né, irmão? Eu sou muito chato com relação a isso. Vocês já perceberam que quando eu falo de um livro, eu conto a história do livro. Eu falo toda sobre a família do cara que imprimiu o papel. Para a gente poder entender o que é essa obra, para depois a gente chegar no seu conteúdo propriamente dito. Se a gente negligenciar isso, a gente vai perder ali um ponto fundamental, né, pontos importantíssimos para entendermos o pensamento daquilo que vai iniciar o nosso estudo. Muito bem. Irmão X, você pode subir, meu amigo?